Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu saúdo os nossos irmãos também que estão nos assistindo pela internet, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Ele não é um salmo longo, nós vamos ler ele todo. Amém? Diz assim: assim como a corça deseja as águas do ribeiro, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei adorar na tua presença? Choro dia e noite e as lágrimas são meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu me lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos iam cantando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e eu louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge e assim como as águas das cachoeiras descem do monte de Hermon e Mizar e correm com violência até o Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor. E assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração a Deus que me dá a vida. Por que a Deus, a minha rocha? Por que se esqueceste de mim? Porque tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos. Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Por que estou tão triste e por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém e amém. Nesse momento aqui, numa outra versão fala, né? Porque te afliges, ó minha alma. E quando eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando muito do momento em que nós temos vivido. Nós temos vivido momentos de aflições, de angústia. Por muitas pessoas nesse período onde eu tenho passado e tenho conversado, pessoas durante esse período de pandemia, elas têm estado apavoradas diante de tudo aquilo que tem acontecido. Eu acredito que as procuras aos psicólogos nunca foi tão grande quanto tem sido nesse tempo. Porque tudo isso que tem vindo sobre a nossa nação tem assolado as nossas almas e o nosso coração. E muitas vezes nós nos perguntamos, igual o salmista está perguntando: por que, ó Senhor, isso está acontecendo? E tem muitas pessoas que, por falta de temor a Deus, muitas vezes nos perguntam: onde está o teu Deus? Assim como foi perguntado aqui ao salmista: onde está o teu Deus? Muitas pessoas têm perguntado: onde está o teu Deus? E o que nós temos respondido a essas pessoas? Como está a nossa alma diante do Senhor para responder a essas pessoas? Será se nós estamos sendo firmes e fiéis a Deus e dizer: eu louvarei ao Senhor, o Deus da minha salvação? Que essas palavras do salmista venham entrar no nosso coração. E que ainda que nós estejamos em momentos de aflição, muitas pessoas durante esse tempo perderam os seus empregos. Ou ainda que estejam trabalhando, mas as suas rendas diminuíram consideravelmente. Nós temos visto, quando vamos ao mercado, o aumento do preço da cesta básica do dia a dia. Entre outras e outras situações que têm acontecido e afligem a nossa alma. Mas nós cremos num Deus que é maior do que qualquer pandemia.
Nós cremos num Deus que é maior do que qualquer crise econômica que possamos viver. Nós cremos num Deus que é maior do que a morte. E eu preciso dizer dia a dia a mim mesmo e a minha alma: eu louvarei ao Deus da minha salvação. Que essa seja a nossa oração neste dia. Que essa seja a sua oração aí em casa. Que todos os dias da nossa vida nós não venhamos caminhar sobre as circunstâncias, mas o nosso caminhar seja na palavra do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esta manhã, por nós termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos enquanto família do Senhor, enquanto irmãos. Ainda que alguns estão longe, tão distantes, Senhor, mas estão reunidos conosco através desta mensagem que está sendo reproduzida na internet, Pai. E em nome de Jesus, se há alguém hoje com a sua alma aflita, Senhor, com o seu coração angustiado, que esta pessoa, onde ela estiver, ela sinta o abraço do Teu Espírito Santo. Que onde ela estiver, ela sinta o fogo do Senhor queimando na sua vida neste momento. E que haja um renovo espiritual. Que cada um de nós possa caminhar segundo a Tua palavra. Porque cremos que Tu és um Deus sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Nada foge ao controle do Senhor. E assim, Deus, como o salmista fala aqui no Salmo 42, que a sua alma está angustiada, que ele está sofrendo diante das perseguições e situações que têm acontecido. Em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ter a mesma fé que ele teve, dizendo: eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o Senhor, o meu Deus. Que nós possamos caminhar nesta palavra, e independente da situação que estejamos vivendo, possamos crer e confiar no Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Colocamos a vida de cada pessoa que nos assiste diante de Ti. Colocamos a vida de cada irmão que está aqui presente diante de Ti. E que este culto seja um culto verdadeiramente conduzido pela liberdade do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amada igreja. Bom dia. Convido vocês que estão aqui a ficarem em pé, para juntos nós celebrarmos a esse Deus maravilhoso. Adore ao Senhor. Aleluia. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare assim, ó: maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Traz a paz, quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da
da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Celebre. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Só Ele é digno. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra e todo o louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprar-te tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar.
merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare mais forte. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Oh, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti.
posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Declare: tu és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Esse amor que se renova a cada dia. Obrigado, Jesus, pelo teu amor por nós. Obrigado, Jesus. O seu amor, declare. O seu amor dura pra sempre. O seu amor dura pra sempre. O seu amor, o seu amor, o seu amor, o seu amor dura pra sempre. Tu és bom. Justiça está em ti. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Declare. Não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é
chorar. Não mais tristezas, não mais temor. Digno é o Cordeiro que se entregou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ainda neste clima de adoração, eu quero convidar você a orar neste momento. Aonde você estiver, da maneira que você preferir. Se você quiser ficar de joelhos, fique. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Colocar diante dele todas as pessoas que estão enfermas, tanto na situação do Covid, quanto em outras situações. Vamos orar por aqueles que estão enfermos de alma também neste momento, por aqueles irmãos que esfriaram na fé durante este período, para que o Senhor venha trazer renovo espiritual sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, neste momento, nesta manhã, Senhor, nessa atmosfera de adoração que nós temos aqui hoje, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar mais uma vez ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, mas também te pedindo, Deus, por aqueles que porventura não puderam estar, porque estão enfermos, estão acamados, estão em um hospital. Neste momento, nós oramos ao Senhor, que és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, pedindo visita a cada um deles, Senhor. Visita nesse momento e ministra a tua cura sobre a vida deles. Te pedimos também por uma cura física, mas principalmente por uma cura espiritual, aqueles que estão espiritualmente afastados do Senhor. Que o seu coração e a sua alma chora nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus, visita estes também, Senhor. E que no seu coração eles possam sentir o renovo espiritual. Aonde havia morte, que haja vida neste momento, em nome de Jesus. Aqueles que estão, Senhor, as famílias em isolamento social por conta da situação do Covid, visita-os, Senhor. Não deixa a chama do seu coração apagar, mas que eles possam crer no poder do Senhor. Porque assim como nós cantamos nesta canção, Senhor, há um lugar muito melhor para nós, Senhor. E não são as situações deste mundo que podem nos abalar, porque a nossa esperança está fincada no Senhor e na sua palavra, que diz que um dia o Senhor virá no piscar de olhares, Deus, e nos levará para vivermos com o Senhor, naquele lugar lindo que o Senhor subiu e preparou para nós. Deus, que nós possamos crer nesta promessa e nesta palavra todos os dias das nossas vidas, e que nenhuma situação que nos ocorra venha abalar a nossa fé, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido. Você pode se assentar por alguns instantes. Eu gostaria de reconhecer, tem alguém que está nos visitando aqui, nesta manhã? Pode dar um sinal com a sua mão? Pela primeira ou segunda vez? Não? Amém? Nós temos uma irmã, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e derrame a graça dele sobre ti, amém? Mais alguém está nos visitando? Os demais são de casa, amém? Glória a Deus, queridos. Que Deus abençoe a todos, amém? Essa semana nós teremos a Assembleia, dia 16. Então, toda a igreja está convidada para estar aqui conosco, para nós estarmos participando dessa Assembleia. A Assembleia é um momento muito importante, em que juntos nós tomamos decisões que envolvem
à igreja, né? E participamos aqui e votamos. E é um momento muito especial. Então, se você puder estar aqui, dia 16, acredito que é quarta-feira, esteja aqui, que vai ser um momento muito abençoador. Amém? Abra sua Bíblia num texto muitíssimo conhecido, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Ontem eu estava conversando com a minha filha sobre João 3,16. E eu falei para ela assim, olha, esse versículo todo crente tem que saber de cor. Então, você vai decorar aqui com a mamãe esse versículo, porque todo crente tem que saber de cor. E esse versículo de Mateus 6,33 também é um versículo que todo cristão geralmente já sabe ou precisa saber de cor, né? Assim como tantos outros, mas eu digo que esses são os mais comuns. E diz assim, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Então aqui, se você for ler Mateus 6, começando a partir do versículo 24, em diante, se você for ler todos 6, né, está dentro dos sermões da montanha que Jesus está dando, mas aí você vai lendo e vai vendo o Senhor está mostrando que Ele cuida de tudo, que Ele cuida dos pássaros, que Ele cuida das plantas, que Ele cuida de tudo que tem no universo, e quanto mais Ele não cuidará de nós, que somos seus filhos. E aí no versículo 33 diz, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para viver, o Senhor nos dará. Desde que nós busquemos e coloquemos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Esse versículo não está dizendo que nós não vamos passar por situações difíceis. Não é isso que está escrito. Porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse mesmo Deus que venceu o mundo, Ele está conosco hoje. E aqui nossa palavra diz que nós temos que colocar em primeiro lugar na nossa vida, fazer aquilo que agrada ao seu coração, e todas essas coisas serão acrescentadas. E no versículo 34 diz assim, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Nossa, que pedido difícil foi esse que Jesus nos fez, não é verdade? Porque a gente vai deitar e já fica pensando, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que resolver aquilo. É difícil a gente não se preocupar com o dia de amanhã. E aí ele fala, basta cada dia suas próprias dificuldades. Ou seja, confie em mim. Eu estou contigo todos os dias da sua vida. Seja fiel a mim. E eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Que nós possamos obedecer à palavra do Senhor. Que nós possamos ofertar ao Senhor neste momento com o nosso coração grato a Deus. Por tudo aquilo que o Senhor já nos tem dado. Queridos, o Senhor, ainda que Ele não dê tudo aquilo que a gente achava que a gente merecia, o Senhor dá exatamente aquilo que nós precisamos. E o reino de Deus, tudo no reino de Deus gira em torno do semear e colher. Não só na questão das ofertas, mas na questão das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos, mas também na questão das ofertas. Nós precisamos ofertar ao Senhor, nós precisamos obedecer a sua palavra, entregando os nossos dízimos na casa do Senhor, para que haja sustento na casa do Senhor. E, queridos, eu sou uma prova viva de que ofertar, dizimar ao Senhor, ser fiel ao Senhor, participar das ofertas de missões, Deus derrama graça e bênção sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida financeira, sim. Os irmãos conhecem um pouco do nosso testemunho, nós passamos por muitas situações difíceis já, eu e meu esposo. Mas nunca nós deixamos de ser fiéis ao Senhor. E no tempo certo, no tempo do Senhor, Deus veio, Deus mostrou e Deus trouxe o emprego que nós precisávamos. E o Senhor até hoje tem nos sustentado sempre. Então, ainda que você esteja passando por uma situação difícil, lembre-se de tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. Nunca se esqueça disso. E busque sempre o reino dele em primeiro lugar. Amém?
Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem suprido todas as necessidades que nós temos. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor muitas vezes tem levantado pessoas para nos abençoar da maneira que nós nem imaginaríamos. Seja, Senhor, às vezes pagando um lanche para nós, ou seja, Senhor, muitas vezes trazendo uma cesta básica, seja, Senhor, muitas vezes o Senhor nos dando condições de trabalhar, seja, Senhor, aqueles que, para graça do Senhor, não perderam o seu emprego durante essa situação que estamos vivendo. Quantos motivos nós temos para agradecer ao Senhor, ainda aqueles que talvez perderam o seu emprego nessa situação, mas o Senhor tem os dado uma maneira diferente, Senhor, de conseguir adquirir os recursos que necessitam. Senhor, talvez alguns tenham perdido tudo, mas não perderam a sua vida, Deus. E em nome de Jesus, neste momento, que cada um de nós saiba ser grato ao Senhor, por aquilo que o Senhor já nos tem dado. E Deus, que nós possamos ofertar e dizimar com fidelidade ao Senhor. Que nós não possamos nos esquecer disso, porque é a partir daí que provém o sustento para a tua casa, Pai. A tua palavra diz que o Senhor calará o devorador diante das finanças daquele que é fiel nos dízimos, Senhor. E como eu vi isso acontecer dentro da minha casa, eu creio que também acontece e acontecerá na casa de cada um daqueles que decidir ser fiel a ti, Senhor. Em nome de Jesus também, nós cremos na tua palavra que diz que o Senhor nos dá o pão e a semente são as nossas ofertas a serem plantadas, Senhor, para abençoar a vida daqueles que abriram mão do seu trabalho, para, Senhor, ir lá falar da tua palavra, viver completamente dedicados ao teu reino, ao crescimento do teu reino, Pai. E em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a vida deles agora. Deus, oramos pela vida de cada missionário, Deus, em todos os lugares deste mundo, que estão ali, Senhor, vivendo integralmente a serviço do Senhor. Abençoa as suas casas, as suas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que eles necessitam nesta manhã. Que eles sejam abraçados pelo Senhor aonde eles estiverem e que eles sintam que esta igreja aqui em Altamira está orando pela vida deles agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, aleluia. eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta.
Grande é o Senhor, aleluia. Eu te louvarei. Louvamos o teu nome, Senhor. De todo o coração. Sim, Senhor. Mais do que o ouro e a prata, a tua presença. Louvado seja Deus. Me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, podem se assentar. Eu sou da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um privilégio estar na casa do Senhor. E com a incumbência de trazer a mensagem, é também uma responsabilidade. Nesta manhã, o ensejo das festas natalinas, pois estamos no mês de dezembro, e no mês de dezembro a cristandade convencionou para festejar o nascimento do Messias. E nesta manhã e neste dia, durante esse dia, eu quero encetar a prédica, ou as prédicas alusivas a esse evento tão maravilhoso. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos em relação ao Velho Testamento. Eu queria que, durante a prédica desta manhã, você acompanhasse os textos comigo. Nós veremos alguns textos do Velho Testamento, na perspectiva do presente anunciado, ou o resgate anunciado. Queremos iniciar lendo Gênesis 3:15. Também é um texto bem conhecido. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus nos relata o seguinte. Vamos ler o versículo 14, que é o início da declaração de Deus para a serpente. Diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esta manhã, por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia. Rogamos, Pai, que nesse instante de que estamos meditando na Tua Palavra, ou nesses instantes, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos cubra. Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar ao nosso coração. E o nosso coração, Senhor, está disposto nesta manhã como terra fértil, Pai. Alegra-nos, exorta-nos, fala, Senhor, a cada um de nós. Fala a Tua igreja,
Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus amados, o texto que eu li, que escolhi para iniciar a dissertação nesta manhã, é um texto onde Deus está conversando com os atores envolvidos no episódio da queda. O momento que marcava a separação do homem com Deus. Um instante triste na história da humanidade. O homem e a mulher acabaram de desobedecer a Deus. E Deus então chega junto a esses atores e quando os interpela e fica sabendo o que ocorreu, Deus então profere algumas sentenças. E no meio da sentença que Deus estava proferindo para a serpente, amaldiçoando a sua existência, toda a sua existência, por ter sido usada pelo inimigo como um canal para instigar, para levar o homem à desobediência, o homem e o gênero, o homem e mulher à desobediência. Ao proferir essa sentença, o Senhor Deus, na sua imensa sabedoria e demonstrando aqui o grande amor e o plano especial que Ele tinha para este homem, apesar de ter acabado de desobedecer, Deus diz: você vai ser amaldiçoada, você vai rastejar sobre o seu ventre, você vai comer pó ou coisas feias para o resto da sua vida. E não há quem veja uma serpente, uma cobra, talvez, toda regra tem exceção, tem algumas pessoas que acham cobra bonita e querem se aproximar ao ver uma cobra, mas normalmente, geralmente, quando a gente vê uma cobra, a gente quer fugir dela. Ou então correr rapidamente, pegar uma ferramenta ou um artefato para deferir alguns golpes nela para matar. Porque existe as cobras que não são nocivas, são inofensivas ao ser humano. Mas como não sabemos, temos medo de todas. E tem algumas que o veneno é tão letal, que basta, depois de ser picado, basta alguns minutos e o ser humano morre. Por essa razão há esse pavor quando a gente vê uma cobra. Mas no meio dessa sentença, Deus fala algo que às vezes a gente lê e passa desapercebido. Eu queria destacar com você o versículo 15, quando ele diz: entre você e a mulher eu vou colocar uma inimizade entre a sua descendência e o seu descendente, ou o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. Esta afirmação, meus amados irmãos, é a primeira afirmação bíblica do presente de Deus. Aqui não era a serpente, a víbora, mas era a representação, aquele que estava dentro dela, que tinha usado para ser o canal da queda do homem, para instigar o homem a cair, que era Satanás. E aqui, quando Deus diz que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, estava se referindo a Jesus. Nesse instante, Deus está mostrando para a humanidade que mesmo em desobediência e no meio de uma sentença mortal, Deus estava dizendo: há uma esperança, pois o descendente dela vai ferir a cabeça da serpente. O descendente dela era nada mais, nada menos do que o Emanuel, o Messias, o presente prometido, o resgate prometido, era Jesus. Deus está aqui falando de Jesus. E muitas vezes as pessoas
leem o Velho Testamento e não entendem. Eu já ouvi de alguns irmãos dizendo que, por que a gente lê o Velho Testamento? Qual o significado de tantas histórias? O Velho Testamento todo, em toda a sua extensão, nós encontramos na história dos homens, no levantar e baixar reis, no elevar e também diminuir as nações, impérios sendo levantados e impérios sendo destruídos, homens totalmente obedientes e também desobedecendo a Deus. Na história normal do ser humano, Deus deixa ao longo do Velho Testamento as marcas do seu amor, as marcas da sua promessa, as marcas do seu plano para com a humanidade. E é interessante que muitas das vezes nós lemos esses textos e não nos apercebemos do que está acontecendo. A importância do Antigo Testamento. Ele aborda o plano de Deus para a redenção do homem. E está repleto de citações messiânicas. A Bíblia diz em Miqueias 5:2 que nasceria em Belém. O local do nascimento seria em Belém. O nascimento do Messias, Miqueias 5:2 diz: e tu, Belém Efrata, posto que és a menor entre as cidades de Judá, mas de ti virá aquele, de ti nascerá aquele. O Senhor então aqui já em Miqueias, muitos anos antes dele mandar realmente o seu presente, o seu resgatador, o Messias para a humanidade, ele diz de onde, ou onde ele nasceria. E nós conhecemos a história, toda a história de Maria, agora grávida, e vai para Belém por conta de algo que é colocado pelo Estado, o recenseamento. Todos teriam que voltar aos seus lugares de origem para se cadastrar, né? O IBGE da época estava ali funcionando, e aí eles retornam para Belém, e lá nasce Jesus. Coincidentemente? Não, havia já uma profecia: teu Redentor virá de Belém. O local aonde nasceria, como seria este nascimento? Isaías 7,14 já diz que ele nasceria de uma virgem. A própria virgem não entende isso, e agora vou sempre fazendo o paralelo, ou buscando as passagens e as histórias do Novo Testamento para você entender. Isaías, o profeta messiânico, diz em 7,14 que ele nasceria de uma virgem, diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. A própria virgem não entende quando o anjo chega para Maria e diz: olha, você, salve, agraciada do Senhor, você vai ser mãe e tal. Ela diz: eu não conheço varão, como vai ser isso? Ela não entende como ela poderia engravidar sendo uma virgem. E o anjo diz: a virtude do Espírito Santo virá sobre você, e o ente que vai nascer de você será chamado Filho de Deus, é santo. Não se preocupe, você mesmo virgem vai conceber. Isaías, 600 anos desse fato se tornar realidade, ele já escreve dizendo que nasceria de uma virgem, o Messias nasceria de uma virgem. No Salmo 2, versículo 7, diz que isso era uma coisa de Deus. Ele nasceria, ele viria por intermédio, por obra de Deus. Era coisa de Deus. A sua origem
Em Números 24, 17, vai falar da sua origem. Em Gênesis 49, 10, ainda vai falar da sua origem. Isaías 9, 1 fala da origem do Messias. Portanto, o Velho Testamento, em toda a sua extensão, traz na sua história, no bojo da sua história, no esboço desse grande compêndio de livros, a marca da promessa, a marca, o anúncio do resgate da humanidade. O amor de Deus sendo revelado. E às vezes a gente lê as histórias e lendo os salmos, né? Tem a minha esposa até pregando aqui outro dia aí, falou que tem uma missionária que não gosta dos salmos. Porque de repente o salmo está dizendo, é bom estar na tua casa, ou quero estar sempre nos teus átrios, eu te adorarei, né? A minha alma anseia, e etc, etc, etc. E de repente diz, morte aos meus inimigos. Mas os salmos, como todo o Velho Testamento, tem essa marca do amor de Deus, da promessa de Deus. Deus está aqui reiterando sempre a sua promessa. Como seria o nascimento? Isaías 7, 14, Salmo 2, 7. Qual seria a sua origem? Já citamos. Como seria o seu nascimento? Isaías 35, 5 e 6. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos, nessa manhã, entender que o plano de Deus está sendo realizado. Porque quando nós lemos o Novo Testamento e quando nós vemos o que aconteceu com o Messias, todos os textos alusivos ao Messias se cumprem. Em Oséias 11:1 diz, do Egito chamei o meu filho, que ele iria para o Egito. E é interessante, se você depois pegar o texto de Oséias e dar uma olhada, você vai perceber que Oséias está falando dentro de um outro contexto, mas essa afirmação do Egito, chamei o meu filho, está apontando diretamente para o episódio de que Jesus foge, porque o rei queria matar todos os meninos de 2 anos para baixo, e então ele foge para o Egito, porque Deus diz, vai, foge para o Egito, e lá do Egito, diz Oséias, chamei o meu filho. Isaías 9:1 diz a sua origem, ele surgiria na Galileia. E quando os discípulos, bem no início do ministério de Jesus, ele está chamando os seus discípulos, e fala com e ele lembra do irmão, e diz, vou logo buscar o meu irmão. E chegando para o irmão, diz, achamos o Messias, que ele veio da Galileia. E ele diz, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Mesmo sendo judeu, ele esquecera que estava escrito que ele surgiria na Galileia. E o irmão dele diz, vem ver. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus diz, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano. Ele olha para Jesus e diz, de onde me conheces tu? E Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, lá debaixo da figueira, te vi eu. E naquele instante ele percebe que está diante do Messias prometido. Ele diz, Senhor, tu és o Messias, és o Filho de Deus. E Jesus disse, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Estás impressionado? Grandes coisas verás. Na verdade, verás os céus abertos e os anjos descerem. Então, enfim. E segue. A marca de Deus, através do Velho Testamento, mostrando como deveria acontecer. Em Isaías 11:2 fala que o Espírito repousaria sobre ele. E isso nós vimos acontecer no seu batismo. Ele seria anunciado
por um mensageiro no deserto. Malaquias 3:1. Não estou falando de Novo Testamento, tudo aqui é Velho Testamento. Abriria os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Isaías 35:5. Vamos dar uma olhada nesse texto de Isaías, que é realmente emblemático para nós. Isaías, o capítulo 35. A palavra de Deus diz: esse moço que é chamado, estando na corte real, no ano que morre o rei Uzias, ele é chamado para o ministério, não sabendo ele o quão seria importante o seu ministério profético e quão importante seria o seu livro. Isaías diz, a partir do versículo 1 do capítulo 35, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo, e de Saron verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam os desanimados de coração, sejam fortes, não temam, Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se destamparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão do ermo, e riachos do deserto. Certamente que o profeta, ao pronunciar essas palavras, ao escrevê-las, ele não tinha ideia de quem estava falando, de quando isso aconteceria, mas ele estava falando do ministério do Messias. Lembra do surdo? Lembra do cego? Do Evangelho de João, no capítulo 9? Lembra dos coxos? Lembra do filho da viúva de Naim, que estava morto, estava sendo levado para ser sepultado? Assim aconteceu. Isaías, aproximadamente 600 anos, estava falando sobre isso. A cura dos coxos e mudos, falaria em parábolas, no Salmo 78:2. Mesmo sendo pobre, seria aclamado rei em um jumento. Zacarias 9:9. Olha, Zacarias, há muito tempo antes de acontecer, ele diz aí, vem aí o teu rei montado no jumentinho. E o Senhor Jesus, quando entra em Jerusalém, é aclamado rei. No famoso domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, já prestes do seu martírio, as pessoas jogam os seus mantos, vêm com palmas, com ramos, com alegria, com festas, e aclamam, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, é aclamado rei, mesmo sendo pobre. E o Velho Testamento continua mostrando o anúncio do Messias. Seria rejeitado, Salmo 118:22, traído por amigos, Salmo 41:9, seria traído por 30 moedas de prata. Zacarias 11:12. Vamos ver esse texto? Vai comigo aí. Lá no finalzinho do Velho Testamento, é Ageu, Zacarias e Malaquias, bem no final. O preço do Messias, o preço que foi pago. Zacarias 11:12.
Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. Esse foi o preço que Judas recebeu pelo Messias. Há muito tempo atrás foi falado, moedas essas que seriam dadas a um oleiro, Zacarias 11, 13. Seria ferido e depois abandonado por seus discípulos, Zacarias 13, 7. Você pode continuar lendo. Seria acusado injustamente, o Salmo 35, 11. Seria ferido pelas nossas transgressões, como disse Isaías. Ele foi moído, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Meus amados irmãos, o Velho Testamento é a marca de Deus para o homem, dizendo, eu prometi o Messias, e o Novo Testamento é o cumprimento, o Messias veio. Mas infelizmente o próprio Novo Testamento diz que ele veio para o que era seu, para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas graças a Deus, porque diz o mesmo texto, pois a todos quantos receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Seria ferido pelas nossas transgressões, não responderia aos seus acusadores, Isaías 53, 7. Seria cuspido e esbofeteado, Isaías 56. Às vezes a gente não tem ideia de que todo aquele acontecimento, tudo o que acontece com o Senhor Jesus, no seu ministério, o seu sofrimento, o seu martírio, tudo já estava dito lá no Velho Testamento. Por esta razão, quando o Filipe encontra com o eunuco e percebe que o eunuco está lendo uma passagem de Isaías, evidentemente pelo Espírito Santo, quando o eunuco pergunta, ele está falando de quem? É dele mesmo ou de outro? O profeta está falando. E o Filipe diz, yes! Ele está falando de alguém muito especial, que é o Messias, o resgatador, o Senhor, aquele que veio dar vida por mim e por você. E diz a palavra que a partir do texto que ele estava lendo, Filipe lhe apresenta a Jesus. Lembrem-se que no momento do Filipe e o eunuco não existia o Novo Testamento. A partir do que ele estava lendo em Isaías, o rastro, a marca que Deus deixara do seu amor, o Filipe então apresenta o evangelho para o eunuco, e o eunuco se converte e é batizado e salvo pelo Senhor Jesus. Seria zombado depois de preso, Salmo 22, 7 e 8. Teria os pés e as mãos traspassados, Salmo 22, 16. Passaria por tudo isso na terra dos seus amigos, ainda Zacarias 13, 6. Junto com transgressores, Isaías 53, 12. Oraria pelos seus inimigos, Salmo 109, 4. Seria rejeitado e ferido por nossas iniquidades, Isaías 53, 3 a 5. Lançaria sorte para repartir as suas vestes, Salmo 22, 18. O faria beber vinagre, Salmo 69, 21. Clamaria a Deus no seu desamparo, Salmo 22, 1. Entregaria seu espírito a Deus, Salmo 31, 5. Não teria os ossos quebrados, Salmo 34, 20. Esse episódio é muito importante. Estava dito que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E quando os homens que eram responsáveis pela crucificação, quando os soldados chegam diante de Jesus, percebem que ele já estava morto. Então eles transpassam o seu lado com uma lança e sai sangue misturado com água. Eles já viram que ele estava morto, então o tiraram da cruz. Porque era costume entre os judeus, quando chegava, ou naquela época, quando chegava a hora da pessoa ser retirada da cruz, se ele não tivesse sido morrido ainda, ele teria as suas duas pernas quebradas, amarretadas, para assim
apressar a sua morte. Acontecia assim. Mas quando eles chegaram para Jesus, ele já estava morto, porque estava dito que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Eu não sei se você percebe o que eu estou querendo nesta manhã passar para você, tanto você que está aqui no templo e você que está nos assistindo através da live. O que eu quero dizer é que Deus é um Deus de amor. No meio de uma sentença para a serpente e para a mulher e para o homem, Deus diz que vai mandar o resgatador, o libertador, o Messias, o Senhor, aquele que no Velho Testamento vai falar em inúmeras passagens sobre ele, dizendo que ele seria o nosso libertador, o nosso resgatador. Ele daria vista aos cegos, ele faria com que os coxos andassem, ele trazia alegria, né? Enfim, o nosso Senhor, a nossa alegria é Jesus. Deus fez isso para com a humanidade. Da próxima vez que você ler qualquer livro do Velho Testamento, pense se a passagem que você está lendo não aponta de alguma forma para o Messias. Não teria os ossos quebrados, a terra se escureceria, mesmo sendo o dia claro. Amós 9, Amós 8, 9 a 10. Amós, o profeta, que não era nem profeta, nem filho de profeta, como ele mesmo diz, mas eu vou profetizar, porque o Espírito de Deus está falando, e ele profetiza do momento que acontece na crucificação do Messias. A terra escurece, mesmo sendo dia claro, disse Amós. Isaías 53, 9, fala um detalhe extremamente específico. Isaías diz que um rico sepultaria Jesus. Você sabe quem sepultou Jesus? José de Arimateia. Era um rico, era um homem rico. Ele vai lá e sepulta Jesus em um túmulo novo. Não tinha ninguém ainda havia sido sepultado naquele túmulo. E ele então vai lá e sepulta a Jesus. Seria sepultado por um rico, José de Arimateia. Como Jonas, o próprio Jesus disse quando ele veio. Jonas 1:17, como Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, ele também ficaria 3 dias no seio da terra. Quando os judeus pediam um milagre, a gente quer um sinal. E Jesus disse, nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. E eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, mas o que Jesus estava dizendo é que do mesmo jeito que Jonas ficara 3 dias no ventre do peixe, ele ficaria ali no ventre da terra, ou no seio da terra, dentro da terra, 3 dias. Mas o Salmo 30, versículo 3, diz, ele ressuscitaria. Há uma promessa de que ele não veria a corrupção, ele não morreria, ele não ficaria, o servo do Senhor, o enviado do Senhor, como diz o Surinir, né? Algar janeiro vetere mimbura, aquele que o Senhor nos deu, o presente, não ficaria, ele ressuscitaria. Salmo está dizendo isso, ele ressuscitaria. E subiria também ao céu, ressuscitaria ao 3º dia. Oséias 6:2, abra comigo aí, estamos terminando. Oséias capítulo 6, versículo 2, vamos ver o que diz. Oséias, Joel, Amós, vamos chegar aqui no Oséias, capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim: depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Oséias estava falando para um povo num contexto
que aparentemente não era alusivo ao Messias, mas ele está falando da restauração do Messias. Ao terceiro dia, ele nos restaurará e viveremos para sempre com ele. Também Salmo 68, versículo 18, é o mesmo que corrobora com Atos 1, 11. Ele subiu ao céu. O Salmo, muito tempo antes, diz que ele subiria ao céu. E aí os discípulos viram em Atos 1, 11, ele subir aos céus. E aí a gente chega no Novo Testamento. E é versículo, a abordagem dos dois homens, dos dois varões de branco, que estão ao lado dos discípulos, que têm os olhos fitos aos céus. Seus olhos estão fitos aos céus. Jesus subiu. E aí eles ficam olhando. E os anjos aparecem ao seu lado, os dois varões de branco. E diz: varões de Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir. Olha a afirmação. Esse Jesus que vocês viram subir. Salmo, no versículo 18 do capítulo 68, afirma, muito tempo atrás, portanto, profeticamente, que Jesus subiria aos céus. Os discípulos estavam aqui viram Jesus subir. Os anjos dizem para eles: vocês viram ele subir. Então os anjos continuam e dizem: da mesma forma que vocês viram ele subir, ele virá. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, onde a gente perde a noção da promessa de Deus, onde a gente, na verdade, a gente vive como se essas coisas não tivessem acontecido, mas elas aconteceram, elas ocorreram, e aquelas que estão ditas, que serão, que virão, elas acontecerão. Tudo o que foi dito sobre o nosso Messias, sobre o Senhor, os judeus não entenderam. Até hoje alguns deles ainda esperam o Messias, ainda esperam o Messias libertador, aquele que vai montar um reino terreno, aquele que se sentaria num trono com um cedro, não é, de ferro na sua mão, e dominaria todos os outros reinos, e subjugaria todas as outras nações da terra, e todos teriam que se curvar, e todos teriam que pagar imposto, e ele seria o grande rei, e seria o grande imperador, e é assim o Messias que eles esperam. Mas o Messias que Deus estava restaurando aqui em Gênesis 3,15, que estava mandando para restaurar, para resgate da comunhão, antes de Gênesis 3,15, diz a Bíblia que o Senhor, todos os dias na viração do dia, nossa, que privilégio, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para conversar com eles, ter comunhão, e a comunhão foi quebrada, e precisava acontecer a justiça, e Deus estabelece a justiça, mas naquele momento Ele diz: eu vou restaurar a nossa comunhão. O que foi quebrado agora, vamos ter que ficar distantes. Como diz o profeta mesmo, Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e o pecado agora está separando o homem e a mulher, mas Deus promete: vou mandar o Messias, vou mandar o restaurador, Ele vai vir, e a nossa comunhão vai voltar ao normal, aleluia! E Ele veio, e Ele cumpriu o ministério, e Ele pagou o preço, para resgatar a mim e a você, o amor de Deus revelado para a humanidade, na promessa do Messias. Vamos viver essa alegria do reino, vamos viver essa alegria de estar na presença do Deus Todo-Poderoso, que não esqueceu de nós, que ao longo da história da humanidade, é uma história traçada, mas é a história do resgate, é a história do amor de Deus, Deus construindo uma nação, Deus chamando pessoas, Deus levantando homens, Deus levantando mulheres, Deus fazendo a manobra na humanidade, para chegar o momento do Messias, e Ele manda esse Messias, esse resgatador, esse libertador para a humanidade. E agora, nós precisamos nos alegrar com esse presente que Deus nos deu. Talvez você não ganhe um presente no Natal,
Talvez você não ganhe o presente que você queria. Eu não sei qual o presente que você está pensando em receber no Natal. Mas uma coisa eu sei, Deus já mandou o presente maior para você. Deus já te deu o presente maior, que foi o seu Filho Jesus para te salvar. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas promessas cumpridas. Obrigado, Senhor, porque ao longo da história o Senhor deixa a tua marca. E podemos olhar para trás aqui agora e dizer: Senhor, obrigado, estamos vendo. Reconhecemos o teu amor, reconhecemos a tua graça, reconhecemos a grandeza do Senhor em nos restaurar, em nos trazer de volta à comunhão contigo. Reconhecemos isso e dizemos: muito obrigado, Deus. Obrigado por Jesus, o presente maravilhoso. Obrigado pelo Messias, pelo restaurador, pelo libertador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, por esse presente. Obrigado, Senhor. Dá que possamos viver agora, Senhor, nessa alegria. Ó Deus, que não seja simplesmente um mês, um momento de celebrações, de confraternizações, mas que acima de tudo nos confraternizemos junto com o Senhor, na alegria do Senhor, na alegria que o teu Espírito dá, na alegria que o presente Jesus, o Messias, nos dá, o Emanuel, o Deus conosco, nos dá. Aleluia. Obrigado, Senhor. Que a tua igreja se alegre, porque o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. Que a sua igreja, Senhor, que a tua igreja se alegre, ó Deus, na veracidade da tua promessa, no poder do Senhor, a soberania do Senhor, o Senhor da história, o Senhor de toda a humanidade, o Senhor de todo o universo. Que a tua igreja se alegre, Senhor, na tua presença. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo presente maravilhoso, que é o Emanuel, o Deus conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado. Plano para salvar, um pacto para selar. Louvado seja Deus, adora o Senhor. Silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Grande é o Senhor. No palco do amor, autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez, louvado seja Deus. Foi obrigado, Senhor. O plano que Deus escreveu. História parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, sim, Senhor, teu sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Verdade, Senhor, és o plano perfeito. Oh, aleluia, é o mistério da graça. Oh, glória a Deus. O seu nome é Jesus, nome louvado seja Deus. Sim, veio para salvar. É verdade, Senhor. Ele me salvou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses momentos maravilhosos na tua presença. Agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito nos lembrar que o teu plano realmente é perfeito,
que o Senhor escreveu a história da redenção do homem, e o Senhor a revelou para nós. O Senhor revelou essa história, o teu plano. Obrigado, Senhor, obrigado por Jesus, o plano perfeito. Obrigado, Senhor, por Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Derramaste, Senhor, sobre a tua igreja, derramaste sobre a humanidade a tua graça redentora, a tua graça salvadora, Senhor. Obrigado, Pai. Visita a tua igreja nesses dias, Senhor. Visita a tua igreja, Senhor, com a alegria da salvação, com a alegria do presente maior que é o Emanuel, com a alegria da presença de Jesus no seu lar, com a alegria da presença de Jesus na sua vida. Aleluia. Renova e restaura-nos, Pai. Em meio, Senhor, a essa pandemia, queremos nos alegrar com o teu presente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja conosco, e as múltiplas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja conosco, e com todo o Israel de Deus, que se reúne na face da terra, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada na graça, na alegria do presente de Deus, que é Jesus.